Neemias capítulo 6, versículos de número 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei e dize-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventou, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Vamos orar a Deus. Levante a tua mão ao céu, a tua Bíblia. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, meu Deus, que alegria imensa na alma é poder estar, Senhor, diante da tua presença, meu Pai, meu Deus, adorando, glorificando, meu Deus, bendizendo o Senhor que é digno, meu Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Meu Deus do céu, neste momento, meu Pai, abre a porta da palavra, meu Deus, fala com a tua igreja, fala com os ouvintes, fala com os de perto, os de longe, Senhor. Meu Deus, tu conheces a necessidade dos teus filhos, então trabalha, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Permita, Senhor, com que a tua palavra ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Dê uma salva de palmas, bem alegre. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus. Tenho certeza e creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração neste lugar. Meus irmãos, que palavra gloriosa, né? Se os irmãos ainda não tiveram a oportunidade de meditar, quando você tiver a oportunidade, dê uma examinada, né, minuciosa desses 13 capítulos que compõem o livro de Neemias. É um livro pequeno, porém de uma profundidade muito grande, onde há muitas coisas que nós podemos aprender, né, tirar lições de vida para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, e
também para que nós possamos ter uma vida com êxito na nossa trajetória, na nossa caminhada, na obra do Senhor, e tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós construirmos, né, no nível espiritual. Com essa palavra, com esse livro, ou com as atitudes de Neemias, nós podemos adquirir força, sabedoria, para que nós possamos ir até o fim. Pois bem, né, não vou me atentar aos capítulos, ao início, né, de tudo isso, mas só fazer um resumo. Os irmãos, né, sabem, né, quando nós lemos lá a partir do capítulo de número 1, que Neemias ele não recebeu, né, um chamado de Deus, né? Deus não falou para ele ir a Jerusalém, enfim, porque Neemias, na verdade, ele estava no nível totalmente diferente. Sabe aquela pessoa que chega no nível que está abençoado, né, que nada o atingia, nada o preocupava, nada poderia abatê-lo, enfim. Sabe por quê? Porque Neemias, nada menos, nada mais, ele era copeiro do rei. Era um homem que estava ali diante do rei, né, todas as refeições, ele estava ali, tudo aquilo que o rei ia comer, que o rei ia beber, ele ali experimentava primeiro, para que no caso de alguém tentar envenenar o rei, ele comendo primeiro. Então, se alguém fosse envenenar o rei, certamente ele morreria no lugar do rei. Então, assim, era uma profissão meio que de risco, mas porém ele estaria livre, né, na verdade, dos processos do povo geral, né, enfim, ele estava ali num outro nível, outro ambiente. Ele não precisava esquentar a cabeça com nada. E veja bem que num determinado dia, a Bíblia diz para nós que veio um de seus irmãos, né, até onde ele estava, se encontraram, e ele pergunta, né, como estava a questão de Jerusalém, como que estava a questão do templo, os muros, como estava a família, enfim. E a resposta que ele vai ter agora, ele vai ficar abalado, né, vai mexer com o psicológico dele, vai mexer com a sua alma, o seu coração, de maneira que ele ouve que fora colocado fogo em Jerusalém, os muros estão queimados, caíram, o povo foi sepultado. Ele vai ficar sabendo da miséria, ele vai ficar sabendo do terror que aconteceu em Jerusalém. E aquilo, né, em outra situação, outra pessoa poderia dizer problema deles, né? Hoje eu estou na presença do rei, estou protegido, estou abençoado, não tenho falta de nada, e problema do povo. Ele poderia falar dessa maneira, era uma opção. Só que no momento quando ele ouve acerca da tragédia, a Bíblia diz que Neemias, então, ele vai se colocar na presença de Deus, em jejum, ele vai colocar na presença de Deus em oração, ele vai rasgar o coração na presença de Deus, ele vai chorar pela situação a qual se encontrava a terra dos seus pais, a qual se encontrava a terra do grande Deus, a qual se encontrava o lugar aonde o nome do Senhor estava presente ali outrora. Ele vai chorar, ele vai se desesperar. E a Bíblia diz que em meio à oração, o jejum, o processo que ele passou, isso vai mexer com a personalidade dele, né, com as características da sua face. E quando ele vai servir o rei, era notório, né, o rei, a rainha, iam ver, porque ele tinha um comportamento diário. Talvez uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, uma pessoa ali que se comunicava, e de repente ele vai atender o rei e a rainha. Daqui a pouco ele está lá meio que moribundo, ele está lá meio que os olhos inchados, vermelho, está lá meio que com marcas de choro no rosto. E aquilo era uma atitude diante do rei, né, que era condenável. Ele poderia ser decapitado, ele poderia ser morto naquele exato momento. Talvez haveria alguma coisa que ele estava escondendo do rei, e isso levaria à morte. Mas a Bíblia diz que então ali num diálogo ou um triálogo, ele vai esclarecer, né, ao rei, à rainha, a notícia que ele teve acerca de Jerusalém, acerca ali dos seus familiares, dos seus antepassados.
E quando ele fala daquela maneira, o próprio Deus, vai trabalhar na situação e vai ser ali proposto pelos próprios dominadores, vai ser proposto ali a situação para que ele pudesse ir, criada uma situação para que ele pudesse ir a Jerusalém e tentar de alguma forma ajudar ali o povo ou restaurar alguma coisa, porque o rei estava estendendo a mão e também estava fazendo um decreto para que ele pudesse obter todo tipo de utensílios, ou hoje, todo tipo de material, para que pudesse edificar também ali a Jerusalém novamente, e não só isso, mas também homens, para que pudesse ajudá-los nesse trabalho. A Bíblia diz que ele então, orando a Deus, ele vai fazer várias orações. Se a gente ler aqui esse capítulo, a gente vai ver que ele fez muitas orações. Todas as decisões de Neemias ele vai orar, todas as situações ele vai orar, ele vai pedir a Deus que o Senhor o direcione, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra a porta, que o Senhor mova o coração. Em tudo ele ora, ele não toma uma decisão, ele não toma um passo sem pedir a direção de Deus. Isso é muito interessante. A primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que entender aqui nessa palavra, que como Deus, o Senhor, ele chamou Neemias para uma missão, Deus também ele chamou você, ele chamou nós, ele também me chamou para uma missão. E detalhe, quando Deus nos chama para uma missão, Deus ele dá para nós todas as coordenadas, Deus ele dá para nós todas as diretrizes, para que nós possamos seguir e cumprir a missão que nos foi dada. Só que detalhe, meus irmãos, a situação que às vezes nós não entendemos, e quando nós não entendemos, nós não podemos tomar decisões precipitadas, nós não podemos entrar no caminho que nós não sabemos, talvez uma bifurcação, para qual que eu vou, direita ou esquerda, e agora? Vou por aqui mesmo, não importa. Deixa eu dizer, o crente, ele não pode fazer a obra de Deus sozinho. O crente, ele não pode fazer a missão de Deus sozinho. Ele precisa ter relacionamento, ele precisa ter contato com Deus. Ele tem que ter comunhão com Deus. Ele precisa estar em constante oração com Deus. Nós observamos a palavra de Deus. Quantos reis que em meio à peleja, à guerra, por exemplo, Davi, quantas das vezes, nas suas guerras, nos seus combates, ele ia tomar alguma decisão, primeiro ele consultava a Deus, ele falava com o Senhor instruía ele assim, vai por aqui, eu vou pôr emboscada em tal lugar, faz dessa forma. Davi fazia e de repente, Davi saía com o troféu, Davi saía com a coroa do outro rei, Davi voltava vitorioso com posse de vitória. Quantos reis nós observamos na Bíblia que tomaram essas decisões, essa atitude, contando com Deus na sua missão e foram vitoriosos. Hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também na nossa missão, na obra que Deus colocaram na nossa mão para nós fazermos, independente qual seja, orar, louvar, pregar a palavra, fazer missão, evangelizar, fazer visita, tudo isso nós precisamos fazer em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que está diante de nós. Nós estamos aqui dentro, nós vamos sair ali fora. Quando nós girarmos à direita, nós não sabemos o que há de acontecer nesse cruzamento. Quando passamos da porta para fora, nós não sabemos se vai vir alguma coisa para nos atingir. Nós não temos essa ciência, Deus tem. Então quando nós fazemos tudo na oração, Deus vai dizer vai, não vai, espera, é assim, é dessa maneira, vai para a esquerda, depois vira, faz o contorno lá, Senhor, mas por aqui é mais perto, mas vai por lá porque eu quero te dar o livramento. Então nós temos que ter contato com Deus para nós podermos concluir a missão que Deus colocara na minha mão. Veja bem, nas nossas mãos, Neemias, ele então faz o que tinha que fazer, ele pega os homens e ele vai para Jerusalém. Só que a Bíblia diz que chegando lá em Jerusalém, Neemias, ele vai ter ali uma decepção, Eu sempre falei isso, eu aprendi uma vez, espero que você aprenda.
que todas as novidades ou mudanças que vai acontecer na nossa vida, quando nós vamos para algum lugar, nós sempre temos que ter no nosso coração o pior. Na verdade, sempre a gente tem que ter o pior. Nunca vá para algum lugar, para um emprego, para um curso, nunca vá para uma terra, algum lugar pensando, ixi, que benção, eu estou indo para a glória, eu estou indo para o paraíso. Não, tenha isso em mente, só quando você for dar o seu último suspiro de vida. Aí você sabe, eu vou embora, eu estou indo para a glória, que benção. Então você pode ter o projeto, o plano, o pensamento, imaginar o céu da maneira que você quiser, mas aqui na terra é diferente. Aonde nós somos, nós temos que pensar sempre o pior. Sabe por quê, meus irmãos? Para que nós não venhamos ser decepcionados. Porque se nós pensarmos sempre nas coisas boas, nós pensamos sempre na ajuda, sempre no apoio, e quando nós chegarmos então, não tiver ninguém, não tiver ajuda, não tiver apoio, sabe o que vai acontecer? Nós seremos derrotados antes de conhecer o inimigo, antes da guerra, antes da batalha, nós já fomos derrotados. Porque a esperança que nós estávamos na ajuda em pessoas, ou no ambiente, ou nas situações, não vai haver. E o que vai acontecer então? Nós vamos ficar desesperados e nós não vamos poder retroceder. E ali então nós vamos perder a missão, vamos perder o combate. Neemias, ele chega naquela terra, ele olha para o cenário era pós-guerra, um cenário terrível, monturo para tudo quanto é lado. E o que Neemias vai fazer? Ele vai analisar, vai ver direitinho, vai observar a terra, ali quieto, em paz, tranquilo. Ele tinha projeto com Deus, ele tinha colocado no coração dele de edificar os muros de Jerusalém. E o que vai acontecer? Ele vai conhecer, quando ele começa a trabalhar, ele vai conhecer alguns homens, como a Bíblia mostra aqui. Ele vai conhecer um homem chamado Sambalat, ele vai conhecer outro chamado Tobias, ele vai conhecer outro chamado Gesem, que é o arábio, da Arábia. Ele conhece esses 3 homens, e veja bem que esses homens que ele conheceu eram homens ímpios, eram homens carnais, eram homens arrogantes, eram homens que queriam ver a destruição de Israel por completo, eram perseguidores do povo de Deus, perseguidores de Deus, porque aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo Deus. E o que acontece? Quando nós lemos o capítulo 4, precisamente, se não me falha a memória, verso 3, a Bíblia diz que esses homens, vendo o muro ser edificado, ser levantado, a Bíblia diz que eles vão dizer, não se preocupe, porque da forma que eles estão edificando esse muro, talvez a matéria-prima, talvez os utensílios ali, os materiais que eles estão usando, são tão frágeis, são tão impróprios, que porventura uma raposa, que uma raposa é tão pequena, o tamanho de um gato um pouco maior, se uma raposa bater, ela vier correr e bater no muro, esse muro vai cair. Ou seja, o que eles estão fazendo? Que palavra é essa? É uma palavra de ofensa, é uma palavra para desanimar aquele homem chamado Neemias e aqueles que trabalhavam com ele. Veja bem, meus irmãos, uma coisa, que Neemias, ele andou com uma prudência tão grande, porque ele não sabia de que lado que viria o inimigo, ele não sabia de que lado que o inimigo podia agir, porque é um lugar hostil. O que ele faz? A Bíblia diz que ele, com seus homens, não tendo um exército para auxiliá-lo, vigia as guardas, ele mesmo com os seus homens, tendo as 2 mãos. A Bíblia diz que com uma mão ele pegava a arma, com a mão ele segurava ali a espada, a arma que eles tinham, e com a outra mão eles executavam a obra. Talvez estavam chapiscando, rebocando, colocando tijolo. Uma mão eles usavam para trabalhar e com a outra mão eles estavam com a arma.
com um olho eles estavam atentos no trabalho e com o outro estavam olhando alguma situação, algum sinal, para que eles não fossem pegos de surpresa. A situação era complicada, não estava fácil fazer a obra naquele lugar, mas Neemias ele tinha colocado no coração dele, ele pediu para que o Senhor fosse com ele, que Deus o abençoasse, porque ele queria edificar, ele queria fazer uma grande obra para o Senhor e para o seu povo. E veja que aqui nesse capítulo de número 6, a partir do verso de número 1 que nós lemos, que esses 3 homens, e ele diz que também esses 3 e o resto, tinha mais homens, que eu tinha edificado o muro, e que nele já se não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinha colocado as portas nos portais. Já estavam os umbrais da porta, os portais, mas as portas não estavam colocadas. Havia já edificado tudo, aqui está praticamente concluído. O que vai acontecer? Os inimigos que lançavam palavras, os inimigos que lançavam pedra, porque estender a mão, eles não estenderam. Ajudar, eles não ajudaram. Não levaram café, não levaram água, não levaram almoço, não levou fruta, não ajudaram. Olha, persevera, de fato nós não podemos ajudar, mas nós cremos que tu vai conseguir, que tu vai edificar, que o negócio vai ficar lindo. Não, a palavra deles era palavra de maldição, eles não queriam ver a obra concluída. E detalhe, no verso de número 2, Sanbalat e Gesem, diz a Bíblia que eles vão enviar homens até Neemias e os seus homens, com a seguinte palavra: vem e congreguemo-nos, ou seja, vem e vamos nos ajuntar nas aldeias, no vale de Ono. Está vendo? Agora depois de tudo pronto, Gesem, Sanbalat, entre outros, mandou uma carta para você, Neemias, para que você, o povo, vamos descer, vamos até o arraial, vamos à aldeia, vamos descer no vale de Ono, vamos nos alegrar, vamos beber, vamos comer. Só que, meus irmãos, eu gosto de lembrar isso, que às vezes nós esquecemos, talvez no princípio, essa decisão, ela pode ser boa, mas posteriormente pode acarretar, talvez, a nossa ida para o inferno. Do que eu quero dizer? O capítulo 6, o verso 14, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 6,14, Paulo ele vai falar acerca do jugo desigual. Paulo vai falar acerca da união da luz com as trevas. Qual a comunhão que há em luz e treva? Paulo vai falar acerca qual é a comunhão que há entre o templo de Deus e o ídolo, a imagem de escultura. E ali Paulo vai falar várias coisas. O que isso quer dizer? Que dependendo do negócio que nós vamos fazer, cara, eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu tenho unção de Deus na minha vida, eu tenho um cargo, eu tenho uma obra para fazer, uma responsabilidade muito grande. Daqui a pouco eu vou abrir um negócio, em vez de eu chamar um homem de Deus, um obreiro, um ministro, algum irmão, pessoas de Deus com índole, compromisso, responsabilidade, fiel, temente a Deus, a obra, a palavra, enfim, em vez de eu chamar, eu vou pegar um cachaça aqui na esquina, como diz muito bem em São Paulo, um pé inchado. Vou pegar, sei lá, um drogado, ou qualquer pessoa que eu não conheço, um enganador, um bandido, desculpa da expressão. Ou você não quer ser meu sócio? Vamos montar um negócio junto, vamos abrir algo junto, meu projeto é esse é meu plano, e nós vamos se dar bem. E a pessoa talvez faz um investimento, dá um apoio, e a princípio parece que vai dar tudo bem, mas daqui a pouco, meus irmãos, o negócio, o caldo vai engrossar,
e vai começar a queimar no fundo da panela, e vai começar a subir aquele cheiro gostoso que estava do caldo que estava engrossando. Presbítero, nosso senhor sabe bem disso. Quando começar a queimar, aquele cheiro gostoso vai acabar, vai começar a subir o cheiro horrível, porque está queimando. O cheiro não vai ser mais agradável, o negócio vai começar a piorar, vai esquentar. E agora? Derramou, queimou, não serve mais, não tem mais jeito. Amanhã aquela pessoa que supostamente é teu amigo vai te denunciar, vai te processar, e até aquilo que você não tinha, se brincar, você vai perder. Então nós temos que ter prudência. Tudo que nós somos fazer, qualquer decisão, Senhor, o Senhor está na frente, Senhor, eu posso ir, Senhor, tenha paciência. Eu sempre falo para os irmãos que nós precisamos ter paciência. A paciência é uma virtude, poucos têm essa virtude. Na atual circunstância que nós vivemos, meus irmãos, a paciência vale ouro, a paciência é mais do que qualquer dinheiro. Mas por que paciência? Porque, meus irmãos, nós vamos fazer algo, nós vamos pedir a Deus. Talvez Deus não vai responder na mesma hora, talvez Deus não vai responder amanhã, eu tenho que ter paciência. Talvez Deus não responda semana que vem, mas eu preciso continuar tendo paciência. Talvez Deus não responda o mês que vem, mas eu tenho que continuar tendo paciência. Talvez Deus vai responder só o ano que vem, mas eu tenho que ter paciência, continuar confiando em Deus e continuar falando, pedindo, implorando a Deus, apresentando ao Senhor a minha situação, e no momento certo Deus vai bradar, se é para ir, se é para não ir, se é para voltar, ou enfim, Deus vai nos dar uma resposta. E quando Deus der a resposta, nós temos que estar pronto para duas coisas. A resposta é aquilo que nos agrada, ou a resposta é contra a nossa vontade. Esperei tanto para Deus falar não, ou esperei tanto, mas valeu a pena. Nós temos que estar pronto para essas duas coisas. Eu vou esperar, mas a resposta tem que ser sim. Para você tem que ser, não Deus. Deus é bom. Não tem como pôr Deus na parede, obrigar Deus a querer agradar nós. Deus sabe de tudo. Então o momento é de Deus. Nós temos que esperar. Não podemos dar um passo sem a direção de Deus. E aqui, veja que esses homens ímpios, homens diabólicos, agora vão querer fazer aliança com Neemias. Depois de tudo já está praticamente pronto. O que vai acontecer, meus irmãos? No capítulo de número 3, quando Neemias ele recebe aquela mensagem, que era para ele descer para a aldeia, para descer no vale de Ono, ele vai também, diz aqui a Bíblia, que ele vai enviar um mensageiro com uma mensagem. E a mensagem é esta: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Olha o que Neemias está dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer, que eu não posso parar. Ou melhor, porque eu deixaria de executar essa obra e fosse ter com vocês? Será que eu fazendo algo a Deus, ou deixando de fazer algo a Deus e ter com vocês, é mais precioso, é mais valoroso do que eu fazer a obra para Deus? É uma pergunta. Será que as coisas aleatórias, será que as coisas desse mundo, elas são mais preciosas a nós do que as coisas de Deus? Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, as coisas de Deus é primeiro lugar. Quando nós estamos juntos, na igreja, conversando, tudo entre crentes, é desse jeito, né? As coisas é assim, estamos todo mundo junto. Não, a obra tem que ser feita,
Não, que não sei o que, tem que mandar fogo, tem que pregar, tem que louvar, né, manara? Tem que, e vai daqui e dali, e desce o chicote, todo mundo concordando, que benção. Ah, meu Deus. Mas se porventura, naquela hora, o Espírito de Deus se manifestar ali, como se manifestou quando estava Saulo e Barnabé, toda a igreja em oração e jejum orando, o Espírito manifesta e diz: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Se de repente na reunião de irmãos, todo mundo conversando e todo mundo valente, soltando fogo pela boca, de repente o Espírito manifesta e diz: separa fulano, ciclano para a obra. E aí? Ah, meu Deus. Senhor, o Senhor sabe, eu sou novo na igreja, eu nem sei ler direito, eu não sei pregar, Senhor, eu não tenho poder, autoridade para expulsar o cão, eu não tenho força, eu não estou jejuando ainda como tem que jejuar. Ué, mas espera aí, o Espírito Santo não vai contender, ele vai dar ordem e acabou. Mas, por exemplo, a gente contende, nós somos carne. Peraí, mas camarada, você não está falando agora que tem que mandar fogo, que tem que ir, que tem que pregar? Tinha um irmão uma vez na igreja que eu dirigia, lá em São Paulo: pastor, Deus falou comigo, eu senti poderosamente Deus falando, o senhor abriu uma campanha, fazer uma campanha de oração. Não lembro como que era, se era 7 domingos de oração e jejum, das 7 da manhã às 7 da noite, acho que era isso. Aí eu fiz 7 domingos de oração, das 7 da manhã às 7 da noite, de joelho, o dia inteiro de joelho orando, o dia inteiro, 7 domingos. Que benção, né? Mas cadê o irmão? Mas nem no culto aparecia no domingo. E eu lá, a esposa, talvez alguém aparecia, ia embora daqui a pouco, e nós lá. Passa um tempo, né? Acaba a campanha, 7 semanas. Daí passa outro tempo, mais à frente, não sei, alguns meses. Aí ele vem: ô pastor, senti de Deus, Deus é tremendo. O que foi, varão? Aquele jeito de profeta, sabe? O que foi, varão? Deus tocou no meu coração para o senhor fazer uma campanha assim, não sei se era de vigília, o que era, não sei de quantos dias, porque Deus vai não sei o que, oração, clamor. Eu peguei a chave e falei: varão, está aqui, ó, a chave da igreja está aqui, eu te abençoo, varão, eu oro pela tua vida, toma, se Deus falou contigo, faça a obra, varão, em nome de Jesus Cristo, Deus vai te honrar, eu vou estar intercedendo pela tua vida, faz a obra. Não, é que Deus... Falei: Satanás do inferno quer colocar jugo nas costas dos outros, por que você não trabalha, meu filho? Eu estou fazendo o que Deus colocou na minha mão, eu estou fazendo. Que negócio é esse, colocar mais sal na comida, já está temperada, vai pôr mais tempero, vai ficar ruim, vai estragar. Está assim de gente, tem que orar mais, né? Pega microfone, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que se esforçar, tem que estar na igreja. Podia ter um espelho imenso, e ele está de frente do espelho pregando para ele, porque pregar para os outros é fácil, mas e viver aquilo que a gente está pregando? Nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, né? Eu aprendi sempre isso, viver o que prega e pregar o que vive. Pôr jugo nas costas dos outros é fácil, pegar o chicote e bater nas pessoas é fácil, mas e pôr o jugo nas tuas próprias costas e chicotear você mesmo? Você está pronto para isso? Neemias, ele não abriu mão. Olha só, nós somos como Neemias. A responsabilidade que Deus colocou na nossa mão não é edificar muro, quando na verdade, só introdução, por que o muro teve que ser edificado? Meus irmãos, porque é até interessante, né? Eu sempre falo para minha esposa aqui, essa situação a gente acha interessante aqui em Goiás, que toda obra que vai construir, primeiro o povo faz muro, né? É bem interessante isso. Lá em São Paulo não, primeiro faz a casa para depois fazer muro. E aqui primeiro eles fazem o muro para depois. Por que é interessante isso? Porque você pode guardar tudo dentro da obra
e você não vai ter prejuízo, não vai precisar pedir favor para A ou para B, para pôr uma coisa lá, outra aqui. Você executa o trabalho com todas as coisas ali dentro. E isso mostra o quê? Mostra proteção, mostra prudência. O muro tem que estar edificado para ter proteção. Uma casa só com teto, só com cobertura e sem parede, sem muro, você pode estar protegido, por exemplo, de uma chuva, de algum raio, alguma coisa externa, porém, de um bandido, de um larápio, de um animal, ou enfim, você estará ali à mercê. Então nós precisamos de proteção. Neemias estava edificando o muro porque ele precisava de proteção. A obra de Deus que ia ser levantada precisava ser protegida dos inimigos externos. Então é interessante edificar o muro. E aqui esses homens, chamando ele, excitando ele para ir, ele vai falar: eu não vou porque eu estou fazendo uma obra para Deus. Não, mas aqui você vai comer, você vai beber, nós vamos se alegrar, nós vamos contar caso, nós vamos nos divertir, vamos descansar. Só faltava Neemias dizer: olha, aqui está escrito na palavra de Deus: levantai-vos e andai-vos, porque o vosso descanso não é aqui. Hoje a gente anda encostado, Hoje a gente anda encostado. A nossa vontade é que o mundo acaba em barranco. Parece aqueles jumentinhos, que só gosta de ficar encostado no barranco, se coçando, Se coçando, a gente está desse jeito. Aonde passa, qualquer barranco que você passa, no lugar do animal, você vê a marca lá do bichinho se coçando. Aí a gente olha e fala: a gente está desse jeito, querendo que o mundo acabe em barranco. É um cansaço, é uma preguiça, é uma fadiga para servir a Deus. Não é para o mundo não, para o mundo nós estamos um coquinho, estamos fortes, estamos bem. Mas para Deus nós estamos como aquele servo de Elias. Vai lá 7 vezes para ver que você vê alguma coisa. Foi. Ah, Senhor, eu vejo lá uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Então vai lá, avisa para o rei que vai chover. Tem crente que vê a nuvenzinha daquela forma, bem pequenininha, lá naquele lugar longe. Ele olha e fala: ixi, vai chover. Não vai chover nada, mas a fé dele, ele acha que vai chover, mas para não ir para as coisas de Deus, porque para outra coisa que chover nada, não é nem época, nós não estamos nem no tempo de chuva. Não é assim que a gente age, dessa forma. Mas observa no versículo de número 4, Neemias disse: da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Veja que eles vão perseguir Neemias 4 vezes. Eles vão dizer: Neemias, desce, vem aqui, aldeia, vamos descer no vale de On. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E Neemias todas as vezes dizia: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Porque eu cessaria essa obra para ir ter com vocês? Qual benefício eu receberia? Qual ajuda eu teria? E no verso de número 5 é interessante, e na qual estava escrito: no versículo 5: então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Agora então vai enviar 5 vezes, vai tentar contra Neemias 5 vezes. Meus irmãos, veja uma coisa, aliás, Sambalate, e Tobias vai tentar 5 vezes contra Neemias. O que nós temos que ver aqui? Que a pessoa, nós que servimos a Deus, qualquer coisa a gente desanima, qualquer coisa nós queremos retroceder, qualquer coisa a gente quer parar. Olha o inimigo aqui, tentou 1, 2, 3, 4 vezes, não teve êxito. Aí tentou a 5ª vez. Nessa 5ª vez ele manda uma carta aberta. Ele manda uma carta e aquela carta vai ter um teor. Ele manda aquela carta e aquela carta ali vai ter um tema. Aquela carta vai estar falando algo não que era bom, mas algo contra Jeremias. Aquela carta era um decreto. Aquela carta era uma intimação. Peraí, você não quer vir por bem, você vai por mal.
Queridos irmãos, não desanime. Não deu certo a primeira, tenta de novo. Não deu certo a segunda, tenta a terceira. Não deu certo a terceira, tenta a quarta. Não deu certo a quarta, tenta a quinta. Vai tentando, vai orando, vai falando com Deus. Deus vai te dar o livramento. Sabe por quê? Eu sempre digo, o adversário da nossa alma, ele tem todo o tempo dessa vida nossa para derrubar um homem, para derrubar uma mulher, para fechar uma igreja, para destruir um servo, uma serva de Deus. O inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele está atento o tempo todo, procurando uma brecha, procurando uma falha minha e tua, para nos passar a rasteira. Olha o versículo 6. E na carta estava escrito, veja, a carta chega para Neemias aberta, e nessa carta estava escrito: entre as gentes, olha aí, olha o que eles escrevem, entre as pessoas, entre nós, se ouviu até mesmo de Gesem. Ele diz que tu e os judeus que está aí intentam revoltar-vos, pelos quais edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Digo mais, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este Neemias é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha a mentira. Neemias, ele nunca colocou no coração de querer ser um líder, um prefeito, um governador, um presidente, um rei. Ele nunca colocou no coração. Pois até mesmo, lembra no princípio, ele estava bem, ele tinha de tudo, ele não tinha necessidade de nada, ele estava em paz, o trabalho dele era tranquilo. Para que uma responsabilidade tão grande de liderar um povo? Ele não precisava disso, a missão dele era outra, era edificar. Mas ele diz: olha, você está reunindo, nós aqui ouvimos, Gesem já ouviu, está todo mundo sabendo que você está indo contra o rei, você está edificando esse muro, você está aí excitando o povo que você vai ser líder, está prometendo cargo, está dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo em Jerusalém. Os profetas já estão lá profetizando a ordem ao teu mando. Você acredita como que é a mentira? Você está se levantando contra o rei, você usou o rei, a gentileza, a gratidão do rei, e agora você está indo contra ele. Você quer ocupar este lugar, você quer ser o líder. Olha que mentira, meus irmãos. O rei vai ficar sabendo. Desce aqui para nós conversar, esclarecer esse negócio. E agora? E se fosse outro? E se fosse nós? Meus irmãos, a Bíblia diz para nós, Paulo, ele escreveu, dizendo lá em 2 Coríntios, que a verdade, ela prevalece pela verdade. Nada pode contra a verdade. Nada pode, ainda mais quando nós estamos sobre a ordem de Deus, sobre a ordenança de Deus. Quando nós estamos sobre a autoridade, sobre a palavra rema, a palavra logos, a palavra poderosa, viva e eficaz de Deus, meus irmãos, a mentira não vai prevalecer. Neemias, ele diz no versículo 8: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Neemias tem o discernimento, ele sabia, ele não tinha aquilo no coração. É fácil a gente falar alguma coisa contra alguém, é fácil a gente olhar para qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa, pelo o jeito que está vestido, pela forma de falar. É fácil a gente olhar e falar alguma coisa, de bom ou de ruim, é fácil. Mas, e aqui, ó? E aqui dentro? E o que está em oculto? O único que sabe é Deus. Neemias vai falar: isso é mentira, isso não tem procedência verdadeira, vocês estão mentindo, isso não é de Deus. E detalhe, ele encerra aqui essa parte, porque todos eles nos procuravam, né? Neemias falando, eles nos procuravam atemorizar, querendo colocar em nós medo.
dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Olha a situação, eles não ajudavam, eles não queriam que a obra fosse próspera, que a obra fosse abençoada, dizendo a eles: as vossas mãos cansarão, vocês vão desanimar, vocês vão parar, vocês não vão conseguir até o fim. Pare com isso. Deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver fazendo algo para Deus e todo mundo estiver contra você, saiba que você está no caminho certo, saiba que você está fazendo o que agrada aos olhos de Deus. Mas o dia que você estiver fazendo uma obra, o dia que você estiver fazendo algo para Deus, que o inferno, o mundo, toda a oposição chegar e bater palma, te exaltar, te jogar para o alto: esse é o homem, esse é isso, é desse jeito, a obra tem que ser assim mesmo, todo mundo te amando, beijando e etc, te abençoando, eu te digo: toma cuidado, porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, o único que se agrada sempre é Deus, porque às vezes nem aquele que está do nosso lado, à direita ou à esquerda, vai se agradar, vai dizer: por que tanto excesso, por que tanto? Por que fazer tanto? Por que buscar tanto? Por que orar tanto? Por que igreja, obra? Por que missão? Por que isso? Por que aquilo? A pessoa vai desanimar e vai lançar palavra contra você. Não precisa tudo isso não, fulano não faz, ciclano não faz, pararam, fizeram tanto, e aí? Meus irmãos, nós temos que ter em mente que a Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus, ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Peraí, mas o galardão nós não iremos receber aqui. Quando alguém dizer: fulano fez tanto, ganhou o quê? O Senhor não está prometendo aqui, Ele está prometendo lá, Ele está prometendo lá no céu. Cada um vai receber segundo a sua obra. Se eu faço, eu receberei. Se eu não faço, eu vou chupar dedo, se eu tiver com o dedo. Lá não vai ter negócio de você ficar olhando: o irmão João fez, o varão Jesus. Não, lá não vai ter, você vai estar a nossa alma lá. Não vai estar aqui a minha carne, esse cabelo, essa cabeça careca. Não vai estar o outro com o cabelo branco, vai estar a nossa alma, toda de branco, diante da presença de Deus, e cada alma ali que era de cada um de nós, ela irá receber o galardão pelo que foi feito por intermédio da nossa carne aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, quando Neemias, eles dizem isso, que eles queriam que a mão deles se enfraquecesse, Neemias, ele vai dizer, ele vai orar e dizer: agora, ó Deus, esforça as minhas mãos. O povo quer que eu pare, o Senhor, mas que agora não seja a minha, mas a mão do Senhor. Que o Senhor segure na minha mão e que eu venha trabalhar dobrado, que eu venha além, Senhor, do que eu posso. Que o Senhor mostre para esse povo que não é a minha mão, mas é a mão do Senhor que está fazendo o que faz e que fará essa obra. Laba sobe canarábia surimicanta labrachaia. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa noite para você: não desanime, não retroceda. Muitas pessoas vão te apedrejar, muitas pessoas vão dizer: para que tudo isso? Não precisa santidade, não precisa perseverar, não precisa ir tanto na igreja. Meus irmãos, quando alguém disser isso para você, diga o que o servo do Senhor disse: se chegar um dia que nós fizermos tudo que está escrito aqui, é fácil? Não. Mas se um dia, quando alguém falar alguma coisa para você, você falou: se um dia nós fizermos tudo que está escrito aqui na Bíblia, tudo,
tudo que está escrito aqui. A Bíblia diz que nós vamos ser ainda servos inúteis. Por quê? Porque nós só fizemos aquilo que está escrito. Você está entendendo? Então quando alguém, para que tudo isso? Para que tudo aquilo? Fala isso para a pessoa. Você vai fechar a boca do diabo e você vai continuar rompendo, porque Deus, Ele tem olhado para a tua vida, Deus tem te ajudado, Deus tem te fortalecido, e isso está agradando aos olhos de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, na missão, na obra que Deus colocou na nossa mão a fazermos, que nós possamos concluí-la, que nós possamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, que nós possamos ir até o fim, porque a Bíblia diz que há uma coroa de glória para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Que Deus possa abençoá-los, que o Senhor possa recompensá-los, e as palmas bem alegres exalta o nome do nosso Deus, bem alegre para Jesus.